Olá, queridos amigos, queridas amigas. É com imensa alegria que estamos de volta ao nosso estudo aqui da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Depois de um longo período em que não pudemos dar continuidade ao estudo, já até havíamos começado, a quinta parte, estudado 2 capítulos dessa quinta parte, a vida moral, que é o primeiro deles, que abre essa última parte da obra, assim como o último que nós estudamos, que foi o capítulo de número 43, sobre o dever. Depois a gente teve aí uma série de outras demandas que infelizmente nos impossibilitaram de dar continuidade, mas agora, com muita alegria, estamos de volta, esperando poder levar adiante aí essa reta final do nosso estudo, em especial sobre essa parte que é tão bela, com enfoque no aspecto moral da doutrina espírita. Então é com muita alegria que os recebemos de volta aqui, pedindo a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso querido Leon Denis, que nos possam inspirar nessa jornada que adentraremos pelos capítulos restantes da obra. Então, sem mais delongas, para a gente poder saborear e curtir ao máximo essa obra tão especial, vamos retornar aqui de onde paramos. Então, como mencionávamos, o último capítulo que estudamos foi o capítulo de número 43, sobre o dever. Hoje nós vamos para o capítulo de número 44, intitulado Fé, Esperança, Consolações. Como a gente vai ver ao longo do capítulo, o tema principal sobre o qual Leon Denis vai conversar conosco é a fé. E aí ele apresenta aqui no título Esperança e Consolações como que corolários, consequências naturais da própria fé. Quanto mais fortalecida essa fé, quanto mais lúcida essa fé, mais ela gera como resultados a esperança, as consolações, poderíamos acrescentar também a força, a convicção para a realização daquilo que é necessário em termos de progresso do espírito, em termos de transformação, mais ou menos como nós vemos naquela conhecida mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando temos lá fé, mãe da esperança e da caridade, ou mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus, que é o que nós vemos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 19, no item 11, se não estou enganado. Então a gente vai dar sequência no estudo aqui de Leon Denis, da mesma maneira como nós vimos fazendo. A gente vai destacando trechos do capítulo, nós não vamos ler o capítulo inteiro, a gente vai destacando trechos que consideramos mais importantes do capítulo, e nós vamos fazendo conexões desses trechos com a obra de Kardec, às vezes com a obra, os textos de Emmanuel, para a gente ter uma visão panorâmica, bem interessante aí da doutrina espírita como um todo, tomando por base a inspirada obra de Leon Denis. Então, capítulo 44, Fé, Esperança, Consolações. Logo no início, o Leon Denis ele nos traz um parágrafo que a gente logo percebe é muito inspirado no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata do assunto, que é o capítulo 19, que já foi aqui citado, a fé transporta as montanhas. Kardec vai fazer ali uma série de considerações em torno da fé, à luz da doutrina espírita, e depois complementa, como sempre o fazia, com mensagens, orientações dos espíritos acerca do tema. Então a gente vai perceber a similitude, a semelhança entre o que Leon Denis vai escrever e o que nós temos lá já em Allan Kardec. Então ele começa assim: a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade. É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Então ele traz aqui alguns aspectos interessantes para a gente poder meditar sobre a fé. Primeiro ele diz que é a confiança da criatura em seus destinos. A gente costuma dizer que fé diz respeito à relação. Quando a gente está no âmbito religioso, tratando da fé em sua essência, nós vamos pensar numa relação entre o Criador e a criatura. Quanto mais lúcida, quanto mais clara, quanto mais profunda seja essa relação, mais profunda, mais vigorosa será esta fé. E parte desse processo diz respeito à visão
dos horizontes, né? Quanto mais claramente eu percebo qual o horizonte que me espera, qual o objetivo da criação ou o que Deus espera de mim, mais embasada será essa fé. Quanto mais amplos os horizontes que eu alcanço, mais força eu tenho para lidar com o que é imediato, com o que é transitório, com o que é efêmero. Então, quanto mais amplo o horizonte que a criatura, que o espírito divisa, especialmente esse horizonte transcendente, mais recursos ela tem de força, de resiliência, de superação para lidar com as dores, com as dificuldades de agora. Isso vale para o âmbito religioso ou para o âmbito divino, mas isso vale também para um aspecto mais humano, mais material, né? A gente pode lembrar aquela outra mensagem que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé divina ou a fé humana, em que o Espírito vai trabalhar conosco essa ideia de que o desenvolvimento dessa convicção, né, dessa confiança que traz força, que traz capacidade de resiliência, ela começa às vezes com as questões mais humanas. Um indivíduo, por exemplo, que tem um sonho aqui na matéria de alcançar um objetivo, às vezes um cargo, alguma coisa mais material, ele tem tanta convicção daquilo, ele vê com tanta clareza aquele horizonte, que ele realmente vai conseguindo superar os desafios, ou vai vendo os desafios como processo e não propriamente como obstáculos, é mais um degrau para chegar àquele objetivo que está tão claro, está tão consolidado na visão psíquica dele, que ele vai realmente desenvolvendo ali uma fé que o ajuda a superar tudo aquilo. Essa seria a fé humana. Quando a gente volta esses objetivos para o que é divino, então a renovação de nós mesmos, o desenvolvimento espiritual das nossas potências, aí essa fé que começa humana, mais voltada para o que é material e transitório, ela começa a se transformar numa fé divina, uma fé transcendente, porque agora voltada para as questões que são transcendentes, para aquilo que é perene, para aquilo que são as conquistas efetivas e definitivas do espírito. Então é muito interessante essa abordagem que os espíritos trazem lá em torno da fé humana e da fé divina, que diz respeito a esse horizonte que o espírito alcança. Quanto mais claro, quanto mais ele consegue focar nesse objetivo, mais recursos ele tem para superar os empeços, obstáculos e dificuldades que ele vai encontrando. Então isso dá uma confiança, né? Quando os destinos da criatura são mais claros, isso traz para ela uma confiança. Olha, toda dor que eu estou vivendo agora é temporária, tem um porquê, tem uma razão, é justa, mas eu vislumbro os meus destinos, o meu porvir, que é de esperança, que é de luz, que é de amor, porque assim Deus estabeleceu as coisas. Então ele estabelece primeiro a fé com essa característica, né? Embasada numa confiança da criatura em seus destinos. É também o sentimento que a eleva à infinita potestade. Voltando à conceituação de fé enquanto relacionamento, quanto mais a criatura pode sentir o Criador, e para isso ela precisa ir sensibilizando o seu coração, ela precisa ir se desmaterializando, removendo, digamos, as escamas que a impedem de captar essa presença sutil do Criador. Quanto mais ela vai alcançando essa sensibilidade, mais ela vai tendo sede dessa comunhão, mais ela vai querendo se aproximar do Criador, aprofundar a sua relação com Ele. E essa força, então, a move, né? Por isso aqui, um sentimento que eleva à infinita potestade. Ela vai sentindo uma força, um anseio que a estimula, que a move a buscar o Criador. E buscar o Criador significa melhorar-se, renovar-se, para poder senti-lo melhor, para poder estreitar ainda mais esses laços. Então, quanto mais ela vai se depurando, mais ela vai sentindo uma força que atrai, como mesmo um magnetismo, né? Uma força atrativa, gravitacional, que vai chamando a criatura ao Criador, que seria propriamente essa força do amor. Quanto mais ela sente o amor divino, mais ela quer se imergir nesse amor, mais ela quer se embeber desse amor, mais ela busca esse amor e a fonte desse amor. E é a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Então, a fé para nós, entendendo o processo de evolução do ser, ela vai estar muito relacionada à verdade, ou à busca da verdade, porque
Ter fé, pensando também em termos de relacionamento, é ser fiel a Deus. É buscar uma relação profunda com Deus que se baseia nessa fidelidade. E ser fiel a Deus é, ao mesmo tempo, ser fiel à verdade. Buscar a verdade, que é a própria lei divina, eterna, imutável, como o próprio Criador. Então, para sermos fiéis, precisamos conhecer cada vez mais as leis de Deus, a sua vontade. E em cumprindo essas leis, cumprindo essa vontade, nós vamos nos tornando fiéis, né? Nós vamos desenvolvendo verdadeiramente a fé. Por isso que fé e busca da verdade estão aqui estreitamente associadas. Terá mais fé o espírito que mais buscar alinhar o seu caminho à lei divina e, portanto, à verdade. Então ele tem esse interesse mesmo de buscar a verdade, porque já entende que a verdade é o único elemento de fato libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Só em harmonia com a lei, no caminho proposto para a lei, ele vai encontrar liberdade, ele vai encontrar felicidade. Então, essa segurança que nasce de quem está, ou em quem está, no caminho proposto pela verdade, que é o caminho da própria consciência, essa segurança íntima que nasce naquele que está em paz com a consciência, essa certeza, é um dos produtos da fé, ou um dos aspectos da fé entendida nesse panorama mais amplo. Então, muito belas as definições que Leon Denis nos traz aqui logo ao início, né? Diferentes visões, complementares aspectos em torno da fé, aspectos, inclusive, sobre os quais muitas vezes não paramos para pensar assim tão detidamente. E a gente vai perceber que, como falávamos, Kardec havia trabalhado algo de maneira similar, e a gente percebe os ecos da fala de Kardec, assim como dos espíritos, aqui nessas conceituações de Leon Denis. Então, quando a gente vai, por exemplo, ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, Kardec falando a respeito do poder da fé, ele diz assim, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna um homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. Então, primeiro, Kardec fala da fé material, né? Essa confiança da criatura nas suas capacidades, essa busca pelos objetivos materiais faz com que ela desenvolva uma habilidade, uma capacidade de fazer que aquele que duvida de si não tem. Seria a fé humana, sobre a qual o Espírito fala mais adiante no mesmo capítulo. Aqui, porém, Kardec vai dar uma ênfase no aspecto moral. Então, a fé divina, voltada para os valores do Espírito, para as questões transcendentes. Então, ele prossegue, as montanhas que a fé desloca, fazendo uma referência à fala de Jesus, né, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, quem vai se dispor a se renovar, a contribuir para o progresso da humanidade também, vai encontrar resistências, geradas pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos preconceitos, pelo convencionalismo. Então, são parte aí das montanhas sobre as quais ele vai precisar passar, né? Ou as quais ele vai precisar sobrepor. Ele prossegue, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então são tanto montanhas exteriores, né, de resistências externas, mas também montanhas internas, que essa convicção vai ajudando a vencer. Olha, eu busco a Deus, eu anseio por mais comunhão com Deus, então eu preciso vencer o meu egoísmo. Eu preciso vencer o meu orgulho, eu preciso deixar para trás as minhas vaidades. São montanhas que estão ali, né? Forças muito arraigadas em nós, que só a força da fé vai nos ajudando a sobrepor. Por isso a ideia que vamos ver mais adiante, lá no item 11, a mensagem fé, mãe da esperança e da caridade, quando o Espírito vai dizer assim que a fé ela desperta os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Ela é a base da regeneração, é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, porque ela é o despertar dessa força soberana da criação que impulsiona o ser para a sua origem, ou melhor, para a sua destinação divina. Então esse amor
que vai o chamando cada vez mais, que o vai sensibilizando cada vez mais, é o que lhe dá forças para superar e sobrepor todas essas montanhas. Por isso, voltando lá a Kardec, ele diz: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes, né? Assim como nas pequenas coisas, também nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, na ausência da fé, falta-se também a confiança e aí os recursos para se sobreporem os obstáculos. Ele ainda prossegue no item 3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Vejamos a similitude desse conceito de Kardec com o que Denis diz aqui. A fé é uma confiança em seus destinos. Então, a lucidez que Kardec menciona aqui de ver os destinos com clareza traz recursos para sobrepor as dificuldades, gera essa confiança, ou, como diz Kardec, segurança na caminhada. E é o que Denis traduz aqui, essa certeza de estar no caminho. Então a gente percebe que há muita semelhança, né, entre um e outro aqui nas conceituações. E ele ainda diz: num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, a gente quis fazer esse paralelo para ver como que o pensamento kardeciano também inspirou, né, e modelou muito do pensamento aqui de Leon Denis. E aí, Denis ele continua agora entrando na questão da fé cega, em oposição à fé racional, da qual tanto o Espiritismo vai falar. Ele diz assim: a fé cega é como o farol cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Então, o que ele está falando? Que a fé cega, ela acende alguma luz, mas ela é muito limitada em seus horizontes, em suas possibilidades, e por isso também em sua força. Quanto mais esclarecida a fé, mais longe ela consegue iluminar e mais robustez, mais segurança, mais certeza ela consegue ofertar ao espírito, ajudando a sobrepor as suas dificuldades. Então, é sobre isso também que Kardec vai falar nesse capítulo em torno da fé, sobre a importância de uma fé que tenha uma base sólida, que não seja assim tão suscetível à mudança das coisas, do pensamento humano, às ventanias e tempestades que o espírito vai passando. Se existir ali uma brechazinha, né, uma dúvida que seja, um conceito que não está bem compreendido, essa brecha pode ser a raiz aí de todos os problemas em torno da fé, que faz, por exemplo, desmoronar o edifício que o indivíduo vinha construindo em torno da fé. Então é preciso que os fundamentos estejam bem seguros, como numa casa, para que o edifício não venha ruir diante das intempéries, das adversidades da vida. Né? Falando a respeito dessa fé, portanto, inabalável, que é o conceito que Kardec vai cunhar, né? A fé racional, a fé que se apoia na razão é uma fé inabalável. No item 7 desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer assim: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então, Deus nos deu a razão, e a razão ela tem fome, digamos assim como o coração, como o nosso sentimento. E a proposta de espiritualidade e religiosidade mais profunda será justamente aquela que consiga alimentar a ambos. Então, à medida que a inteligência do ser se
desenvolve, ele vai precisando de alimentos mais substanciais, de bases cada vez mais seguras de raciocínio, de argumentação, né? Porque a nossa fé não pode ser tão frágil a ponto de temer o raciocínio, a argumentação em torno de Deus, dos seus atributos, da sua obra. Deus é grande por demais para temer assim a nossa análise. Então ele não nos privaria da possibilidade de analisar. Ele não nos deu a inteligência, a razão para que não as utilizássemos, a pretexto de crer nele. Então ela está para que ela seja utilizada. Então é o que Kardec vai dizendo. É a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então não é somente algo que me apresentam. É assim. E pronto, aceite. Não, é algo que, meditando sobre aquilo, eu venho entender o porquê, a finalidade daquilo. Aquilo faz sentido, aquilo encaixa numa lógica. A obra divina, ela precisa... Ela é infinitamente sábia, ela é perfeita, então ela precisa encaixar-se, as coisas precisam ser consonantes, harmoniosas. É claro que nós não temos a pretensão por hora de entender todos os aspectos da obra divina, nem todos os aspectos da natureza divina. Mas dentro do que a gente já pode entender, as coisas precisam fazer sentido, não pode existir algo contraditório, não pode ficar algo vago, né? Se existe algo vago é porque mesmo aí há um sentido, né, que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos poder alcançar. Por exemplo, eu estou passando por um sofrimento agora. Eu posso não saber a razão exata desse sofrimento agora, mas, pela fé raciocinada, eu sei que existe uma razão justa para eu estar sofrendo agora. Então isso já é diferente de simplesmente falar, não, é vontade divina, é porque Deus te escolheu para sofrer assim, em detrimento de outros, né, diferentemente de outros, você foi escolhido por Deus para passar por isso. E o porquê ele te escolheu para isso é um mistério. É diferente quando você fala, olha, eu não sei exatamente porque eu estou sofrendo agora, mas eu sei que tudo que é efeito tem uma causa. Todo efeito terá uma causa justa, se Deus é justo. E se eu estou passando pelo sofrimento agora, sabendo que vivo mais de uma existência no mundo, é porque outrora eu semeei esse sofrimento. Posso não saber exatamente o que foi agora, posso até identificar algumas tendências e tal, né, alguns relances do que tenha sido, onde me equivoquei, mas eu tenho certeza de que o que quer que seja é justo o que eu estou passando agora, porque existe uma causa, uma raiz que foi plantada por mim mesmo. Então, essa é a ideia de uma fé raciocinada, né? Que a doutrina espírita vai nos apresentar. Eu vou compreendendo, as coisas vão se encaixando. E aí Kardec prossegue, a fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos. Porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Ora, Deus nos deu, essa é a condição do ser humano, é a condição em que já chegamos enquanto espíritos em evolução, que é estarmos dotados de razão, portanto de livre-arbítrio também, e querer nos apresentar uma fé que nos peça abdicação disso é não fazer sentido com a própria obra divina, com o próprio intuito do Criador em nos dando esses recursos, né? É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. Então a dúvida ela é como que uma brecha, é como que uma fresta, uma fratura nos fundamentos do edifício da fé. A depender da tempestade, da adversidade com que esse edifício venha a ser abalado, essa fratura pode se propagar e então desmoronar todo aquele edifício, né? Mas quando os fundamentos são sólidos, porque há compreensão, é como se estivessem ali bem cimentados, bem protegidos, e não há tempestade que os possa abalar. E aí ele conclui, né, nesse trechinho bem conhecido da sua obra, a fé raciocinada por se apoiar nos fatos e na lógica. Então ela tem duas bases principais da fé raciocinada. Os fatos, então Kardec compôs a doutrina espírita, essa fé à luz da doutrina espírita, muito com base nos fatos que os espíritos falaram, submetendo isso ao controle universal do ensinamento dos espíritos.
Então os fatos falam por si, tem uma força muito poderosa, e também a lógica. Tudo precisa fazer sentido, tudo precisa se encaixar de maneira harmônica. Com essas duas coisas nós temos algo muito sólido, algo muito seguro, algo muito preparado, inclusive, para lidar com o passar do tempo, com o progresso da ciência e da filosofia, porque é algo embasado no que é eterno, no que é verdadeiro. De novo, a gente volta à questão da verdade que Denis já trouxe aqui, vinculando-a à fé. Então, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Não dá para falar que eu tenho certeza de algo se eu não compreendi a fundo aquele algo, o processo de funcionamento daquilo, né? Não dá para dizer que eu sou mestre ou que eu tenho sabedoria num quesito, num aspecto, que eu não conheço a fundo cada detalhe, cada possibilidade, cada aspecto. Isso quanto às ciências humanas, por exemplo. Né? Para você receber um título aí, que se dá no mundo, título de mestre ou de doutor em uma área, você tem que conhecer a fundo aquela área. Você vai ser testado a esse respeito, pela banca, pelos examinadores, né? Nos seus artigos. Aqui também na vida, para que você tenha certeza, convicção de fato sobre algo, você precisa conhecer muito sobre aquilo, experienciar muito aquilo, e você vai ser aferido, vai ser testado naquilo pela própria vida, pelas dificuldades. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra, porque fé inabalável só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, fé inabalável é essa que se baseia nesses pilares dos fatos, da lógica, da compreensão, não deixando nenhuma fratura, nenhuma trinca que possa comprometer a estabilidade de todo o edifício. Beleza? Então é isso que Kardec e Denis nos trazem aqui sobre a fé cega e a fé esclarecida, ou a fé raciocinada. Uma limitada em suas possibilidades, outra nos faz divisar muito além. Uma com bases fragilizadas que podem vir a ruir, outra com bases bem sólidas, bem seguras, resistindo a todas as tempestades. E aí Denis continua aqui falando sobre o processo de desenvolvimento dessa fé. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Então, até eu chegar à compreensão sobre a qual Kardec falou lá, eu tenho que percorrer toda a jornada da dúvida, dos questionamentos, da análise, do raciocínio e mesmo da experiência, das provas, das dificuldades, para então juntando tudo isso e formando ali uma solidez que nasce tanto da análise ao longo do tempo, como também das experiências vividas, que vêm corroborando o que estamos estudando, o que estamos analisando, os fatos que vão chegando até nós. Tudo isso vai fazendo parte dessa construção. Muitos param em esmorecida decisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Então a criatura fica ali, né, ao sabor das ondas, sem encontrar algo em que se apoiar propriamente. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. Então olha só, crê, sabe. Então a crença que está baseada na sabedoria, na certeza, na compreensão. Isso possibilita ver mais longe. Então, feliz quem crê, sabe, vê, e como ele vê com mais clareza, vê mais longe, ele caminha firme, caminha com segurança. A fé, então, é profunda, inabalável, e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi neste sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois como tais podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho. Mesma coisa que Kardec trabalhou lá naquele primeiro trecho que nós líamos sobre o poder da fé. Então, os inovadores, aqueles que vão realmente querer transformar-se para transformar a humanidade, para impulsionar o progresso da humanidade, eles vão encontrar muitas dificuldades, os preconceitos, as paixões, a ignorância, né, que é o que Leon Denis vai enumerando aqui também. Essas são as montanhas que ele vai precisar facear. E é a fé, essa fé profunda, que vai lhe dar forças para isso.
a gente poderia fazer um olhar aí para a história da humanidade e lembrar de alguns desses grandes missionários que foram perseguidos, humilhados, muitos deles mortos, porque quiseram estimular a humanidade ao seu progresso. O que o sustentou? Desde os mártires lá do cristianismo nascente, até os mártires mais recentes, né, passando pela Idade Média, até os mais próximos de nós, o que o sustentou? Essa fé, essa convicção de que estavam a serviço de Deus, né, esse horizonte mais amplo que vinha, o futuro da humanidade renovada, melhorada, é isso que o que lhes dava forças para resistirem a prisões, a torturas, mesmo a perspectiva da morte como mártires, né? Se a gente lembrar de um Jan Hus, é comovedor a fé que ele expressa nas suas cartas, sabendo o destino que lhe aguardava, no caso, a morte. Ainda assim, ele não se dobrava, né? Ficou preso por muito tempo, foi submetido a humilhações, meio a torturas, principalmente psicológicas, e ele não se dobrava, era a fé inabalável. Então, quando Kardec fala de fé inabalável, ele está falando da posição de quem a viveu, de quem a consolidou, em existência anterior, inclusive como Jan Hus. Porque os seus próprios algozes eles se impressionavam com aquela resiliência em não se curvar, como uma Joana d'Arc, submetida também às torturas ali, às humilhações, as mais atrozes, né? Como a gente vê numa outra obra muito bela de Leon Denis, Joana d'Arc Médium, quando ele fala da história da vida ali da donzela de Dom Remy. E outros tantos exemplos que nós poderíamos citar. Foi essa fé que os ajudou a transportar, a remover as montanhas e a abrir, clarear os caminhos. Seguindo adiante, no próximo parágrafo, Leon Denis vai voltar à questão da fé cega, e ele vai dizer que geralmente se considera a fé como uma crença em determinados dogmas religiosos, aceitos sem exame. É uma argumentação similar a que Kardec vai trazer quando fala da fé religiosa, a condição da fé inabalável. Ele fala dessa fé mais superficial, baseada em dogmas, né? Muitas vezes sem análise. Mas aí Denis prossegue aqui, a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. Então, aquela que nos conecta com o que é transcendente, com o que é mais nobre na vida, aquela que desperta em nós esses anseios superiores, como vamos ver na mensagem lá sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. E ele também faz uma conceituação aqui similar à da fé humana e à da fé divina. Ele fala da fé em si próprio, em uma obra material, a fé na política, na pátria, né, que seriam expressões mais humanas da fé. E aí ele fala também daquilo que é as expressões mais transcendentes, mais divinas, por exemplo, a do artista, né, a do pensador, daquele que já busca o que é mais elevado. Essa já seria uma fé menos materializada. Então a fé começa meio material e ela vai se depurando, voltando-se para o que é mais espiritual, transcendente. Se a gente vê a própria evolução da fé na história da humanidade, da religião mesmo, ela começa com o que é muito material, algo muito baseado ali ainda no temor, né, no que é mais rasteiro, um Deus ainda muito antropomorfizado, e aí, à medida que os espíritos vão evoluindo, a fé ela vai ficando mais espiritualizada, a gente vai prescindindo de tantos elementos exteriores, porque vai conseguindo alcançar a natureza mais espiritual da relação com Deus. O próprio Criador vai sendo menos uma projeção humana e mais realmente a expressão dos seus atributos divinos. A gente vai vendo esse processo ao longo do próprio amadurecimento dos espíritos, né, e da humanidade. Então, como diz Emmanuel, a fé nasce lá no berço rústico do temor, né? O temor é o berço rústico da fé, diz ele, e ela vai se desenvolvendo para vir a ser depois essa fé madura, essa fé sublimada, expressa numa relação de amor e de fidelidade com o Criador. A fé ela está na base de todos os empreendimentos humanos, como vemos no capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel trata da fé. As coisas mais elementares da vida, elas são expressões incipientes da fé. Então, quando eu como, eu tenho fé de que
o meu estômago vai funcionar. Quando eu entro num carro, eu tenho fé de que aquele carro vai funcionar. Então ali já temos expressões incipientes de fé, diz Emmanuel. No cristal fraturado que se recompõe, na planta que se busca a Deus, nós já temos manifestações incipientes dessa força que está por trás de todos os movimentos da criatura, né? No curso que eu me proponho a fazer, eu tenho fé em mim de que eu vou conseguir fazê-lo. Então já são expressões de fé. Mas quando aquilo se volta para o que é divino, para as construções das virtudes no ser, aí essa fé ela vai deixando de ser tão humana, tão material, para ser algo mais espiritual, mais divino. Voltando aqui, ele fala, mais uma vez, mais um parágrafo aqui, alguns parágrafos falando da fé cega, especialmente no âmbito da religiosidade, que levou a muitos excessos, né, a muitos equívocos de interpretação, mas teve alguns benefícios, né? Todo esse período da humanidade de uma fé cega, ele não foi de todo inútil. Nós tivemos ali muitos excessos, muitos equívocos, essa fé cega levou ao fanatismo, levou às perseguições, nós temos as cruzadas, a Inquisição, mas ainda assim ela alimentou muitos corações, essa fé cega, com esse anseio pelo divino, com esse consolo para o sentimento, embora não compreendessem a fundo o que era a obra divina, como é o mecanismo da evolução e da lei de justiça, da lei divina, essa fé ela ainda trouxe alguma coisa de útil, né, que foi aproveitada ao longo do tempo. Então, ele diz assim, é cega a fé religiosa que anula a razão e se submete ao juízo dos outros, que aceita um corpo de doutrina, verdadeiro ou falso, e se torna dele cativa, né? Na sua impaciência e nos seus excessos, a fé cega recorre facilmente à perfídia, à subjugação, conduzindo ao fanatismo, que foi o que a gente viu muito ao longo dos séculos, especificamente aqui no âmbito do cristianismo, quando a gente pensa o cristianismo ali na Idade Média, principalmente. Mas ainda sob esse aspecto, ele acrescenta, a fé foi um poderoso incentivo, porque ensinou os homens a se humilharem, a sofrerem, no sentido de a passarem pelo sofrimento. Então muitos buscavam sinceramente, embora não tivessem toda a compreensão do processo, tiravam daquela fé já força para lidarem com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades, já tiravam dali alguma confiança em Deus, ainda que ela não estivesse totalmente baseada na razão, na verdadeira compreensão dos atributos de Deus e das características da sua lei. Ora, prossegue ele adiante, se a fé cega pôde produzir tais efeitos, né, alguns efeitos benéficos, que não realizará a fé esclarecida pela razão, a fé que julga, discerne e compreende. Então, se mesmo aquela fé, ainda em gestação, ainda por ser aperfeiçoada, já produziu benefício, ajudou muitas almas a superarem muitas dificuldades, imagina uma fé esclarecida, lúcida, que tem os seus horizontes ainda mais amplos e mais belos, sustentados esses horizontes, não só pelo raciocínio e pela lógica, mas pelos próprios fatos, pelos relatos dos espíritos. Então, uma fé ainda mais poderosa que temos agora, né? Uma fé ainda mais inabalável que temos agora a partir de uma fé raciocinada. E aí ele entra na questão da razão, a importância da razão na consolidação dessa fé inabalável, né? A importância da razão como critério, como crivo para a gente poder fortalecer essa fé, essa convicção. Ele diz assim, a razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Como todas as outras faculdades, desenvolve-se e engrandece pelo exercício. Então a razão é um apanágio, é uma característica do ser, do espírito que chegou à fase de humanidade. Ele recebe essa razão, a princípio ela ainda está muito mesclada ali, né, a questão do instinto, é uma razão ainda muito incipiente, muito animalizada, muito obscurecida ainda, mas à medida em que o espírito vai evoluindo, essa razão vai se esclarecendo, ela vai se ilustrando, ela vai ampliando o alcance, digamos, da luz que ela acende, ele vai conseguindo ver as coisas com mais clareza. Até é interessante, né? Estudamos no capítulo anterior o dever, lá na mensagem sobre o dever do Espírito Lázaro, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
ele vai definir o dever como o mais belo laurel da razão. O que ele quer dizer com isso? Que a razão, quando desenvolvida, quando realmente iluminada, não só pela cultura, mas também pelo sentimento, esse é um aspecto importante sobre o qual a gente vai falar, né? A importância de atrelar a razão ao sentimento, mas ele vai dizer que essa razão, quando aperfeiçoada, quando desenvolvida, em que ela resulta, no que ela culmina? Na vivência do dever. E não aqui deveres sociais apenas, diante das leis dos homens, não, deveres morais. Quanto mais desenvolvida a razão, melhor entende o espírito que, longe do dever, não há paz, não há liberdade, não há felicidade. Então, quanto mais lúcida, iluminada verdadeiramente a razão, mais ela direciona a ação do espírito para o cumprimento do dever, para o exercício da vontade no cumprimento do dever. Então, é isso que a gente entende por razão, né? A razão não aquela enviesada pelos interesses mesquinhos, aquela deturpada pelas comodidades, pelo egoísmo, pelas paixões, mas uma razão realmente lúcida, não só intelectualizada, não só esclarecida pela luz da cultura, do intelecto, mas também pelo sentimento, né? A humildade, o amor que direciona bem a utilização dessa razão, porque também por muitos séculos a nossa razão tem estado enviesada e temos nos perdido, porque quando o sentimento obscurecido, né, as paixões tomam conta da razão, a gente consegue justificar tudo o que possamos imaginar, a pretexto de atender o nosso egoísmo e os nossos interesses. A gente faz a razão servir aos nossos interesses, muitas vezes. Né? Uma razão deturpada, uma razão enviesada. Ao passo que, quando a criatura vai buscando humildade, caridade, abnegação, né, renúncia, aí sim a razão ela vai ficando mais iluminada, ela vai seguindo mais o caminho divino. Então, quando ela está deturpada, a gente conseguiu justificar uma série de crimes, que a gente usava ali argumentos falaciosos a pretexto ou transvestidos de razão para justificar as nossas loucuras. Então a gente chegou a justificar o fato de perseguirmos aqueles que não pensavam como nós. A gente chegou a justificar a posse de outros seres, né, no regime de escravidão, como sendo algo compreensível diante das leis divinas. Então, tudo isso fruto de uma razão deturpada nos processos da antiga teologia que nós fazíamos. Então, é preciso meditarmos aqui sobre a razão com esse viés também, entendendo que ela precisa ser um produto não só da cultura, do raciocínio que se amplia, mas também da luz do sentimento que fecunda a razão. Né? Ele ainda acrescenta aqui, a razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós, disse São Paulo, o apóstolo Paulo. Desconhecer-lhe o valor e a utilidade é menosprezar a natureza humana, é ultrajar a própria divindade. Já que Deus nos deu, como é que não vamos usar? Se Ele mesmo nos deu, nos fez assim. Querer substituir a razão pela fé é ignorar que ambas são solidárias e inseparáveis, que se consolidam e vivificam uma a outra. Então aqui nós temos essa complementaridade que é muito importante, sobre a qual Emmanuel também vai falar. Né? O Emmanuel vai trazer a fé como sendo o aspecto mais do sentimento, enquanto que a razão seria mais o aspecto do raciocínio. E é preciso conjugar essas duas coisas, sentimento e raciocínio, que são as duas asas do progresso do ser, para que o progresso de fato se dê. Então uma fé sem razão ela pode cair muito num sentimentalismo, ela pode dar muito vazão a paixões, a um sentimento que não está equilibrado, gerando fanatismo, por exemplo, ou gerando a superstição. Por outro lado, uma razão sem o aspecto da fé, que seria o aspecto mais do sentimento, ela pode cair muito numa ortodoxia muito severa, ela pode cair muito num intelectualismo que é frio, que é áspero, que é rigorista e que não edifica, que não transforma. Então é preciso conjugar as duas coisas, são solidárias, se vivificam, se nutrem uma a outra. Né? Seria como que sentimento e razão.
O Emmanuel mesmo tem um capítulo muito interessante no livro Coletânea do Além, capítulo 48, Sentimento e Razão, em que ele traz o alerta para nós espíritas. Olha, muito se fala em nosso meio sobre uma fé raciocinada, né? Mas pouco se fala sobre uma razão iluminada. Porque para que minha fé seja realmente raciocinada, a minha razão precisa estar equilibrada, para que eu raciocine bem, para que eu raciocine adequadamente, com lucidez. Se a minha razão não estiver iluminada, eu posso chegar à condição que já chegamos outrora, de pela razão justificar a perseguição, a tortura a outras pessoas, porque não pensavam como nós. E a gente acreditava que aquilo era fruto da razão, né? Mas era uma razão totalmente deturpada, obscurecida pela paixão, pelo egoísmo, pelos interesses materiais. Então Emmanuel traz esse alerta da importância de equilibrarmos sentimento e razão, para que a razão equilibrada, iluminada, produza realmente uma fé raciocinada, que seja lúcida, mas que seja também amorosa, que seja humilde, que seja compassiva, que seja compreensiva, né? A união de ambas abre ao pensamento um campo muito mais vasto, harmoniza as nossas faculdades e traz-nos a paz interna. Então, a harmonização, conjunção dessas diferentes frentes de desenvolvimento do espírito. A respeito disso, da razão, né, vale uma outra reflexão aqui. Voltando a Emmanuel, ele traz para nós algumas contribuições interessantes no livro O Consolador, sobre essa relação entre razão e fé. Então vamos, por exemplo, à questão 199 do livro O Consolador, em que perguntam assim, Emmanuel: poderá a razão dispensar a fé? Veja que a pergunta não é: poderá a fé dispensar a razão? Né? Porque no contexto de surgimento do Espiritismo, por exemplo, a razão ela foi elevada à condição quase que de deusa. E tudo que dizia respeito à fé era algo do passado da humanidade, que não tinha mais razão de ser. Então, queria-se desprezar todos os aspectos da fé, e não só a fé dogmática, a fé obscura. Então, queria-se lançar fora tudo que dizia respeito à fé, inclusive esse aspecto do sentimento, porque, lembrando do início, fé diz muito, está muito relacionada à questão de relação com Deus. E isso tem conexão no coração, com a questão do sentimento. Então, é como aquela expressão popular, né? Lançar fora a água do banho, mas aí o bebê vai junto. Não era essa a proposta, não era desprezar tudo o que dizia respeito à fé, era desprezar era deixar para trás o que dizia respeito a uma fé dogmática, cega, sem raciocínio, como Kardec e os espíritos vão propor. Mas naquele tempo eles queriam deixar para trás tudo isso, dizendo que a razão por si bastaria, só a razão. Mas aí muitas vezes uma razão fria, uma razão seca, uma razão sem vida, porque destituída dessa busca pelo divino, dessa conexão pelo sentimento com o divino. Por isso que a pergunta é: poderá a razão dispensar a fé? A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Então essa intuição, esse anseio da criatura pelo divino, pelo que é transcendente, traz um aspecto muito importante para a razão, para que a nossa razão ela não seja só cálculo, ela não seja só fria, ela não seja assim estéril, né? Ela não seja assim infértil. Acreditar ou sentir o divino já fecunda a razão, abre para ela outros campos e outros horizontes para que o raciocínio possa voar mais alto, digamos assim. Em virtude da separação de ambas, nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, que aqui seria bem a luz do sentimento também, a força faz as suas derradeiras tentativas para senhorear-se de todas as conquistas do mundo. Vale lembrar que Emmanuel escreve aqui num tempo em que a humanidade vivia lá, tinha visto as guerras de tanta destruição na Europa.
o berço ali da razão, né, do iluminismo, aquela que se ufanava de deixar para trás aqueles tempos de religiosidade, de fé, de crença, agora ali, pela razão, chegava aquela destruição tão terrível. Né? Que razão é essa que nos leva à insanidade de milhões e milhões de mortes? Essa razão, falta algo nela. Né? Então, falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra de destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, ou seja, do intelecto sem o amor, sem a humildade, que é uma base da fé, e é a criatura que se vê criatura, aprendendo com o Criador e com a sua lei. O ser humano, quando se coloca na posição quase que de Deus, né, no antropocentrismo, falta-lhe a humildade, então a sua razão se perverte, porque é a serviço do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade. Então esse é o progresso da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. Então a importância da gente conjugar as duas coisas. Mas aí Emmanuel, na questão seguinte, 200, ele é indagado de maneira interessante sobre de onde se originou esses desvios da razão humana. Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? Perguntam a ele. E ele responde: a origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo. Ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores, as seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. Então Emmanuel fala das lamentáveis consequências daqueles séculos e séculos em que a nossa razão esteve a serviço do interesse. Então a gente produzia uma fé cega, dizendo, é assim, e acredite que é assim, induzindo as criaturas a não utilizarem a sua razão, ou mesmo proibindo-as de fazer, cristalizando tanto a fé, que ficava cega, que ficava frágil, quanto a nossa razão, que vem sendo viciada ao longo de tantos séculos. E aí quando começa a surgir o iluminismo, né, esse apelo de novo para o uso da razão, volta-se para a fé e vê-se uma fé frágil, uma fé que não foi treinada pelo raciocínio, que não foi depurada pelo raciocínio, mas também encontra-se ali uma razão envaidecida, uma razão viciada, então tanto razão quanto fé comprometidas por essa aliança infeliz entre o que era religioso, o que era transcendente, com o que era material. Nós, seres humanos, especialmente aqueles que moldavam o pensamento por meio da fé ali, né, por meio da teologia, por meio do imenso poder formador que tinha a religião naqueles tempos, nós tanto comprometemos a fé quanto a razão, entregando para aquele momento de renovação da humanidade uma fé fragilizada e uma razão viciada. E aí todo o esforço do Espiritismo, daqueles que comprometeram lá atrás fé e razão, para agora apresentarem uma fé sólida, mas também uma razão iluminada pela humildade, pelo sentimento, pelo amor ao próximo. Ainda no livro Consolador, um pouco mais adiante, na questão 221, Emmanuel é indagado nos seguintes termos: a análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? Então, a razão ela tem um papel na iluminação espiritual do ser? Resposta: é certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Então, pelo vício de poder material, econômico, político, nós desvirtuamos a nossa razão e fizemos lá os nossos tratados religiosos, teológicos, a fim de valorizar essa busca por poder, essa busca por influência. E aí justificávamos as coisas mais absurdas, né? Os procedimentos mais absurdos, da tortura, a perseguição, à morte.
para alimentar esse vício de poder, com uma aparente razão, argumentação racional para isso. Temos plena confirmação deste acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva ainda agora não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Então, a Europa, que era o ápice ali daquela razão, o ultrarracionalismo, né, especialmente depois do iluminismo, ali se destruindo internamente nas guerras, com tratados e mais tratados, justificativas e mais justificativas, aparentemente racionais, para irem ao morticínio de milhões e milhões de criaturas. Mais que em toda parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização. E, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o fausto da civilização. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. Então é isso que Emmanuel quis dizer, outrora lá, falando da importância da fé para a razão. A fé como esse sentimento mais básico, de humildade, de busca da criatura pelo Criador, e que, aliado à razão, então, forma algo sólido, né? de sentimento equilibrado e de raciocínio esclarecido. O sábio, desesperado do mundo, deve volver-se para Deus como a criança humilde. Humildade. Para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, poder-se-á esperar a desejada reforma das criaturas. Então, tudo isso para a gente destacar assim, a importância da razão, mas não razão como puramente intelecto, como raciocínio frio, apartado do sentimento de humildade, de amor, de busca do divino. Só essa razão realmente é superior, é divina, nos ajuda a raciocinar de maneira imparcial, sem interesse, sem parcialidade, né, em busca da verdade. Voltando aqui, né, a Leon Denis, ele prossegue dizendo, a fé é a mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. Então é tudo que a gente veio analisando quando falamos do poder da fé humana, da fé divina, da fé enquanto conexão, relação da criatura com o Criador e, por conseguinte, com seus destinos, despertando, portanto, nele os sentimentos mais nobres, os anseios mais superiores, como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é aquela que desperta os instintos nobres na criatura, né? É a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, é a base da regeneração, dirá lá o Espírito José na mensagem sobre a mãe da esperança e da caridade. Superior às lisonjas, às seduções, às ameaças, ao bramir das paixões, ele ouve uma voz ressoar nas profundezas da sua consciência, instigando-o à luta, encorajando-o nos momentos perigosos. Então, como ele já consegue ver a vida por um plano, um prisma muito mais elevado, o que é muito material, muito rasteiro, não consegue envolvê-lo mais. Ele não se faz cativo, ele não se prende no cativeiro, né, nos cantos de sereia do que é muito material, porque o seu coração, o seu sentimento já vibra em buscas muito mais elevadas. Então aquilo já não faz mais sentido, aquilo já não tem mais ascendência sobre ele, porque os seus olhos psíquicos, né, a sua visão espiritual, os seus sentimentos, os seus raciocínios estão vibrando agora em faixas muito mais elevadas de busca e de anseio. Por isso ele se torna mais imune às lisonjas, às seduções da matéria, do mundo, das criaturas. Para produzir tais resultados, necessita a fé repousar na base sólida que lhe oferecem o livre exame e a liberdade de pensamento. Então, a fé que compreendeu, que encaixou as coisas no seu devido lugar, que soube juntar à análise, ao raciocínio e à compreensão o sentimento de humildade, de caridade, de devoção a Deus, né, e às suas leis. Ele segue adiante. A filosofia dos espíritos vem oferecer-nos uma fé racional e, por isso mesmo, robusta, né, com um duplo caráter, diz ele mais adiante, de calma e de segurança. É o que Kardec também menciona.
A fé verdadeira, a fé raciocinada, a fé robusta, ela é calma na luta. Porque ela sabe que aquilo passa. Ela não perde de vista o que vem depois. O que é a meta, o que é o objetivo, o que aquilo prepara. Então ela é calma. Aquele que tem a fé frágil, ele às vezes apela para a violência, né? Para a ansiedade, para a tentativa de posição, no sentido de tentar dar mais força para aquela fé da qual ele mesmo duvida. Agora, a fé segura, raciocinada, ela é tranquila no debate, no diálogo, por exemplo, com aqueles que pensam de maneira diferente. Ela não precisa recorrer à gritaria, à violência, à imposição, porque a criatura, o indivíduo, está muito seguro da sua convicção, né, da certeza, porque aquilo já encaixou dentro dele. Aí, mais adiante, ele já começa a falar dos produtos, então, dessa fé, que seriam, o que está lá no título, né? A esperança, as consolações. Ó. Essencializados da ideia de que esta vida não é mais que um instante, no conjunto da existência integral, suportaremos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. Tanto porque a gente consegue ver o futuro, e diante do futuro, da eternidade, o aqui e agora é tão breve, é tão efêmero, como também porque a criatura entende que o que vivemos agora é parte do processo e é uma consequência natural de sementeiras pretéritas. Então há justiça, e a justiça ela traz para o coração esse senso ou esse sentimento de consolo. O que é justo nos conforma, nos faz resignados. O que é injusto nos deixa inconformados, nos deixa exasperados, revoltados. Mas quando a gente entende que há justiça, a gente se resigna, a gente se conforma. A perspectiva dos tempos que se nos abrem dar-nos-á o poder de dominar as mesquinharias presentes e de nos colocarmos acima dos vai e vens das fortunas ou das circunstâncias da vida. É como se a gente estivesse em uma base mais firme, mais sólida. Não mais a areia movediça do mundo, de tudo que diz respeito ao mundo, agora a rocha do que é eterno, as leis divinas, né? O amor de Deus por nós, a misericórdia do Criador por nós. Assim, sentir-nos-emos mais livres e mais bem armados, mais bem preparados para a luta. O espírita conhece e compreende a causa de seus males, sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Como falávamos, o senso de justiça, a compreensão da justiça do que vivemos, traz-nos conformidade, traz-nos resignação. E aí mais adiante ele acrescenta, dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Se de uma extremidade a outra do mundo todas as almas comungassem dessa fé ou nessa fé poderosa, assistiríamos à maior transformação moral que a história jamais registrou. É o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo o limiar em que cada vez mais a humanidade, os espíritos aqui encarnados, terão consciência desse plano maior da criação, dessa visão mais ampla acerca da vida. E então serão criaturas com mais fé, mais resignadas, mais conscientes dos seus deveres. Por isso os espíritos nos dizem, são chegados os tempos, é a era do espírito que se abre, espíritos mais conscientes, vivendo como espíritos, mesmo quando encarnados. É a humanidade regenerada que está se preparando, se formando. Essa fé, poucos ainda a possuem, mas os espíritos aí estão a nos chamar, né? O espírito de verdade tem falado à terra, mas insignificante número tem ouvido atentamente. Então, o convite, o alerta para nós, especialmente nós espíritas, que ouvimos esse chamamento todos os dias, de não deixarmos passar todos esses recursos, de realmente consolidarmos em nós essa fé, essa segurança que se traduz numa vida fiel a tudo que temos aprendido, numa vida que expresse realmente o compromisso com Deus, com as suas leis, com Cristo, com o Evangelho, que traduz essa fidelidade na forma de viver, né? Contagiando outras vidas, irradiando outras vidas essa segurança, essa confiança, essa força para vencer as dificuldades, para lidar com todas as adversidades do caminho. Esse é o poder da fé, daqueles que têm fé. É uma fé que contagia, dirá Allan Kardec também, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. É uma fé poderosa
aquele que realmente a vive. E aí, já encaminhando para o final, ele diz assim: a nossa sociedade, absorvida completamente pelas especulações, pouco se preocupa com o ensino moral. Inúmeras opiniões contraditórias chocam-se. No meio desse confuso turbilhão da vida, o homem poucas vezes se detém para refletir. Então muitos ainda permanecem distraídos pelas ocupações do mundo, né? Como Jesus diz lá na parábola do semeador, os espinheiros que sufocam a plantinha nascente da fé. O que são os espinheiros? O próprio mestre explica. São as preocupações da vida, deste século, das coisas materiais, o anseio de riqueza, de louros. Tudo isso ainda abafa o desenvolvimento do que é mais transcendente no ser. O cuidado, portanto, que a gente precisa ter de não deixar que isso sufoque em nós os anseios de crescimento para a vida maior. Nunca deixar que as preocupações do mundo, dos vai-vens do mundo, venham a se sobrepor, a estar em primeiro lugar, em detrimento daquilo que realmente nos trouxe aqui, o desenvolvimento do nosso ser, a busca de uma relação cada vez mais estreita com Deus, de uma fidelidade cada vez mais expressa ao Evangelho, a Jesus, à sua causa. Mas todo ânimo sincero que procura a fé e a verdade há de encontrá-la na revelação nova. Um influxo celeste estender-se-á sobre ele a fim de guiá-lo para esse sol nascente, o sol que nos chama, o sol que nos atrai, que um dia iluminará a humanidade inteira. Portanto, àquele que busca, não faltarão recursos. Aquele que entrar nessa senda de busca da verdade, de harmonização da sua vida com a verdade, não lhe faltarão estímulos, o amparo da espiritualidade, do próprio Cristo, do Criador, para que possa desenvolver esses potenciais, alinhar a sua vontade à vontade divina e então tornar-se onde está num foco de transformação, de renovação da humanidade. Os Espíritos também vão definir a fé como a vontade de querer. Então é um querer lúcido, é um querer que se harmoniza adequadamente à vontade divina. É fazer do nosso anseio maior o anseio de sermos instrumentos, de sermos veículos do Criador e do Cristo nesta terra. Isso trará uma imensa força à alma que entra nessa senda e ela será uma força viva de transformação de outras almas ao seu redor. Esse é o poder da fé lúcida, da fé racional, mas também da fé iluminada pelo amor, pelo sentimento de renúncia, de humildade. Estes são os que têm mais profundamente transformado os tempos e a humanidade ao longo da nossa história. Que possamos fazer parte disso também, incorporando essa fé em nós. Beleza? Então é isso. Por hoje ficamos aqui na conclusão desse belo capítulo em torno da fé e das suas filhas, dos seus resultados, a esperança, as consolações. E no próximo estudo avançamos então para o capítulo de número 45, sobre o orgulho, riqueza e pobreza. Um grande abraço para todos, ótimas reflexões e nos vemos lá. Até lá!